Olá, eu sou Isabela Abreu e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história de como eu cheguei no Natureza de Criança, de como o Natureza de Criança surgiu, por que ele surgiu. O meu contato com a natureza eu comecei lá atrás. Desde pequena, sempre tive muito contato com praia. De pequena, de adolescente, todas as férias de janeiro e julho meus pais sempre passavam na praia. Mas a floresta, a montanha, sempre foi algo distante da minha vida. Eu vim conhecer a primeira trilha que eu fiz foi aos 21 anos, quando eu fui para os Estados Unidos e eu entrei numa trilha incrível e maravilhosa que foi a trilha do Grand Canyon. De lá para cá, eu comecei a fazer muitas trilhas. Ainda lá pelos meus 20 e poucos anos, eu comecei a querer descobrir as trilhas do Brasil. Comecei a querer e a descobrir a delícia de acampar em lugares desertos. E foi quando eu tinha 28 anos, junto com o Ricardo Panelli, que a gente bolou um grande projeto de aventura pela América do Sul. Foi uma expedição de carro que saiu de São Paulo, foi até Ushuaia, no ponto mais austral, mais ao sul do mapa da nossa América do Sul, e depois a gente subiu de carro pela Cordilheira dos Andes até o deserto do Atacama. Isso foi em 1999. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada. Foi uma grande aventura de 48 dias. De lá para cá, né, na sequência, a gente acabou fazendo no ano seguinte uma grande expedição incrível de carro pelo Brasil, conhecendo mais de 10, 13 parques nacionais brasileiros. Depois a gente foi para Cusco de carro, saindo pelo Acre, num super off-road de barro, de travessia de rio em canoas de madeira, uma loucura. E isso sempre fez muito parte da minha vontade, da minha paixão, isso me nutria de um jeito muito importante. Foi então lá atrás, com o Ricardo, que a gente pensou, a gente é muito privilegiado de ter essas experiências maravilhosas nesses lugares, vamos fazer alguma coisa para poder dividir com outras pessoas as belezas da natureza. Foi quando a gente criou a organização Grupo Terra, que existe até hoje. A gente criou lá em 2002, levando pessoas, adultos cegos, para entrar em contato com a natureza. A gente fazia passeios de um dia, de bate e volta, e reunia um grande número de pessoas cegas, um grande número de pessoas que enxergam. E através desse contato entre as pessoas e a natureza, a gente desmistificava muitas ideias preconcebidas sobre a cegueira. A nossa missão era disseminar uma imagem positiva da cegueira para o mundo. E a gente chegou a fazer eventos de até 150 pessoas cegas e 150 pessoas que enxergam. E foi um movimento muito forte e muito importante. Junto com o Grupo Terra, eu também passei a ser educadora ao ar livre pela organização Outerbound Brasil, que é uma organização inglesa que está no Brasil há mais de 20 anos, promovendo cursos de desenvolvimento pessoal na montanha, Serra da Mantiqueira, Serra do Cipó, Serra da Canastra. Muitos dias na montanha com jovens e adultos promovendo esses cursos de desenvolvimento pessoal. Comecei a trabalhar com turismo de luxo na Matueté, acompanhando grupos em lugares remotos, né, grupos, famílias em lugares remotos do Brasil, como Amazônia, Lençóis Maranhenses, Chapadas, Noronha, todos esses lugares exuberantes. Ao longo do meu percurso, me casei e quando eu engravidei da minha filha, eu comecei a entrar em contato com esse universo da infância. E lá no comecinho da infância já da Clara, eu imaginava que era a hora de começar a trazer infância para a minha vida num sentido mais amplo, para além de cuidar da minha própria filha. Então casei com um homem cego, o pai da minha filha Clara, ele é cego. Então tive muita experiência viva ali ao lidar, além de lidar com as pessoas cegas no Grupo Terra, com eventos e muitas pessoas envolvidas. Eu também tive aí uma experiência de 11 anos de casamento com um homem cego e o pai da minha filha Clara cego. E eu via que a Clara tinha oportunidades muito ricas de conviver com a deficiência e o quanto isso trazia um crescimento para ela e um olhar diferente para o mundo. Então eu comecei a juntar essa história de entender que a natureza era fundamental para a vida da minha filha e para a infância, de entender que ter contato com a diversidade também é fundamental para o ser humano. E aí acabei criando a ideia, trazendo a ideia de um projeto de unir natureza, criança e cegueira. Então, a gente começou, sem as crianças cegas, eu comecei a promover encontros com regularidade com as crianças que enxergam nos parques de São Paulo, um projeto chamado Brincando no Bosque, que durante 4 anos eu promovia o contato de crianças com a natureza, crianças com a natureza. E eu sempre tentei incluir as crianças cegas nesses pequenos
passeios, nessas experiências nos parques, mas por uma série de razões não dava certo. E foi quando, em 2018, a gente conseguiu, então, unir o primeiro grupo de crianças cegas e crianças que enxergam. Foi uma experiência na praia, depois a gente repetiu uma experiência num sítio, e aí a gente teve, um pouquinho antes da pandemia, um primeiro evento reunindo 11 crianças cegas, 11 crianças que enxergam na natureza, em uma reserva de extrema beleza, aqui perto de São Paulo. Ali começa a borbulhar, né, a iminência do Natureza de Criança se estruturar e entender qual que era o seu papel no mundo. Então, eu acabei unindo essas experiências em áreas remotas do Brasil, unindo essas experiências com eventos e logística e organização de evento que eu tive lá atrás, unindo a minha paixão pela natureza em multiplicar as experiências que eu tenho com outras pessoas, unindo a minha paixão pela infância e unindo o meu conhecimento em relação à deficiência, e hoje trago esse programa para o mundo que se chama Natureza de Criança.